Entrevista. A Real FM antenada em tudo que acontece em Ouro Preto. Personalidades, autoridades, tudo que interessa de verdade à comunidade ouropretana e região dos Inconfidentes. Real Entrevista. Boa tarde a todos. Hoje a gente tem uma Real Entrevista no horário diferenciado, pois estamos recebendo aqui duas figuras muito importantes para a política no Brasil, Lincoln Portela e Ale Portela. E aí, já para começar aqui, gostaria de ouvir de vocês, fazer uma apresentação de cada um. Ô Gilson, prazer muito grande estar falando com todos vocês da 90.1. A Real FM e toda a cidade de Ouro Preto e região. Prazer muito grande, estou vendo aqui nosso amigo Rafael aqui ao lado. Eu estive agora juntamente com a Ale Portela, também com boa parte da Câmara dos Vereadores, boa parte do secretariado, sociedade civil, eclesiástica, militar, presentes, pessoal da saúde, da Santa Casa, provedor da Santa Casa. Nós estivemos ali com a prefeita, a vice-prefeita Regina Braga, e falando em nome do prefeito Ângelo Osvaldo, que não pôde estar, teve um compromisso fora urgente no MP, e fomos muito bem recebidos, e ali conversamos muito sobre Ouro Preto, sobre aquilo que temos feito pela cidade e o carinho que nós temos com essa linda cidade, essa cidade que já foi capital mineira, maravilhosa, e um prazer muito grande estar com todos vocês. Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Real FM, todo o pessoal aqui da região de Ouro Preto, toda a comunidade ouropretana. É um prazer estar aqui. Hoje nós fizemos visitas muito especiais na cidade, trazendo também boas notícias, agradecendo e principalmente reafirmando o compromisso com a cidade de Ouro Preto, essa cidade tão importante e marco do nosso estado de Minas Gerais. Ô Lincoln, o senhor é deputado federal, né? Poderia falar um pouquinho com relação para quem não conhece ainda, né, a sua trajetória na política? Ok, eu já fui presidente de partido por 8 ou 9 anos, antes de ser parlamentar. Fui também subsecretário e secretário de esportes em Belo Horizonte, governo Célio de Castro, e depois me candidatei a deputado federal e já estou no 6º mandato, e querendo Deus, disputando o 7º agora no pleito do mês de outubro. Então, trabalho com a área da segurança pública, sou um conservador, nacionalista, respeito a todas as diferenças e tenho as minhas convicções próprias e entendo que o Brasil está indo para um caminho que ele precisa encontrar o seu rumo, o rumo certo, para que possamos assim seguir de uma forma mais consciente, respeitando os princípios democráticos, republicanos e respeitando a todas as pessoas. As pessoas são importantes, os seres humanos são importantes e seguindo o nosso caminho. Vamos em frente com a bandeira brasileira hasteada. E Ale, é a primeira vez que você está concorrendo ao cargo de deputado estadual? Já concorreu outras vezes? Um pouquinho sobre você, você é professora também, né? Isso mesmo, Gilson. Este ano eu me coloquei como pré-candidata a deputada estadual, com apoio do deputado Lincoln Portela, meu pai, do meu irmão, que hoje está como deputado estadual na Assembleia, o deputado Léo Portela. E conheço os desafios dessa jornada, sou advogada de profissão, professora universitária na área de Direito Ambiental, que é o meu mestrado também em Direito Ambiental e Sustentabilidade. Atuo na área do Direito Urbanístico. Falo sobre participação, a importância da participação popular na construção das cidades e do fomento dessa participação, onde podemos agregar e construir juntos uma comunidade mais democrática e participativa. Fui secretária de Direitos e Cidadania do município de Contagem, fui também administradora regional Ressaca, uma região ali de 140 mil habitantes, onde eu pude atuar com funções de subprefeitura, cuidando diretamente da população, entendendo os anseios da população. Então, sempre trabalhei, Gilson, nessa área do município. Sempre trabalhei e estudei
sobre municipalidade. E é um tema que me é muito caro, fico muito feliz de estar aqui hoje, porque representar os municípios de Minas Gerais, estar em loco, debatendo para a população e trazendo resultado efetivo, para mim, é uma pauta de extrema importância. Aproveitando para falar nesse assunto, qual que é a sua opinião com relação aos direitos ambientais? Como você tem visto o cenário tanto estadual quanto federal? Gilson, falar em direito ambiental me traz uma preocupação muito grande sobre o direito da paisagem, sobre a paisagem que nós estamos vivendo, principalmente aqui na cidade de Ouro Preto. Nós sabemos que a paisagem, ela visa preservar uma história, preservar a memória daquele local, e nós devemos lutar e devemos sempre debater na preservação da paisagem para que não possamos viver numa paisagem de destruição. Então isso é muito importante também, trazer esse olhar não somente para pautas, causas ambientais falando de natureza, mas falar também do meio ambiente urbano e da paisagem também histórica, que nos é muito importante. É muito interessante você comentar sobre isso, que há pouco tempo, essa semana mesmo, foi lançado um guia de desenvolvimento para empresários, né, para startups, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico daqui de Ouro Preto. E um dos pilares é o meio ambiente. Já tinha os pilares da universidade, os pilares da indústria e dos cidadãos. E agora entrou também o meio ambiente e a cultura, também de forma geral, e a questão de sustentabilidade mesmo, né, tanto econômica, também sustentabilidade ambiental. Normalmente as pessoas veem só pelo ambiental, né? E a sustentabilidade econômica é lado a lado, né? Principalmente agora em Minas, que a mineração representa muito para as cidades mineiras. E falando nisso, eu queria saber a opinião de vocês dois com relação também à mineração em Minas, no Brasil, né? E essa importância da mineração aqui e, ao mesmo tempo, o que a gente pode fazer, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito federal. Gilson, a mineração, não podemos negar a importância do minério. Hoje, tudo que nós usamos praticamente tem minério nas nossas casas, aqui na rádio, com equipamentos. A mineração ela é importante, mas é preciso, acima de tudo, que a preservação caminhe juntamente na mesma toada com a preservação ambiental. E é possível falar em preservação ambiental juntamente com desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. É isso que nós acreditamos, é isso que nós precisamos preservar e discutir na Assembleia Legislativa em relação às leis de licenciamento ambiental e fomentar, eu falo muito do fomento da participação, fomentar a população de participar das audiências de licenciamento ambiental, se interarem sobre o assunto, porque nós precisamos e nós acreditamos no diálogo, na pluralidade de ideias, e cada um no seu viés, com respeito, discutir melhorias. É claro que nós temos um estado rico em minério, mas também nós temos um estado rico em natureza, rico em patrimônio cultural, que é importante falar na preservação. Falar de meio ambiente é falar também em conservação do patrimônio cultural. E isso atinge diretamente a vida das pessoas. Então nós acreditamos no diálogo para atuar de lado a lado, juntamente com construções e resoluções técnicas, junto sempre com a participação da sociedade. Ele com relação ao âmbito federal, o senhor é vice-presidente da Câmara de Deputados, né, federais. Foi há pouco tempo, agora um mês atrás, mais ou menos, né, que assumiu, e é do Partido Liberal. E a sua opinião com relação a isso tudo, aproveitando que os ouvintes podem participar no telefone 99160-9001 pelo WhatsApp. Estamos recebendo aqui a Lê Portela e seu pai Lincoln Portela. Bem, o Brasil ainda vive sentimento de colônia em alguns momentos, em algumas áreas. Nós precisamos entender que temos 500 anos de invasão que tivemos dos portugueses. Minha família é de origem portuguesa e italiana, mas o Brasil descoberto, aspas, e lamentavelmente mantivemos ainda um sentimento de colônia. Eu tive, por exemplo, um grande embate agora, e as coisas já estão se resolvendo, mas um grande embate porque eu participei da CPI da cidade de Brumadinho, da CPI de Brumadinho. E realmente o preço de 300 vidas, qual é o valor disso, né? E conversando muito com os dirigentes da Vale, principalmente nesses últimos dias, eu, por exemplo, tenho um projeto tramitando na Câmara que você não pode fazer barragens
em pelo menos 10 quilômetros longe de preservação ambiental, área de preservação ambiental. Mas trabalhando e lutando, estive em Barão de Cocais, estive em Mariana, estive em Brumadinho. Diga-se de passagem, Rosa Miato, que é o meu lado italiano, quando veio em 1850 para o Brasil, ela veio exatamente para Brumadinho, e meu pai nasceu exatamente no Córrego do Feijão, onde aquelas coisas aconteceram. Então o sangue da gente grita muito, ele fala muito alto, e falou muito alto, e eu vi a destruição. E interessante que eu ia fazer uma conferência na cidade à noite, e não pude fazer, fui barrado por causa da lama que atravessava a estrada. E nós parabenizamos o Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, tantos grupos que participaram, tantos grupos religiosos como católicos, como a ADRA Adventista, como, por exemplo, outros grupos que também batistas participaram daquele trabalho. Israel enviou recursos, pessoas para cá, o Brasil inteiro se mobilizou. O preço de uma vida não vale tudo o que estava acontecendo, sem nenhum trocadilho com a palavra. Mas conversando com alguns diretores e alguns representantes da Vale, eles disseram, não ouvíamos e precisávamos ter ouvido. E a Vale está pagando indenizações que estão indo para a área da saúde, estão indo para a área da educação. É claro que isso não cobre as vidas que se perderam, mas também, conversando com eles, mudou todo o sistema no mundo. Hoje você não vai ver mais barragens com água. No mundo inteiro, a engenharia para a mineração mudou. É claro que aquilo, torno a dizer, não vale o preço das vidas, tanto dos problemas de Mariana quanto dos problemas de Brumadinho. Não vale o preço. Por outro lado, poderemos preservar mais vidas com a nova tecnologia, com a nova ciência que está sendo empregada, com o novo trabalho que está sendo empregado nessas empresas de mineração, principalmente da Vale. E isso em todo o mundo. Essa mudança está ocorrendo em todo o mundo, exatamente para que não aconteça mais perda de vidas tão preciosas como aconteceu. Agora, a engenharia mundial mudou com isso, mas evitando, quem sabe, mais mortes, torno a reafirmar, mas não paga o preço daqueles que se perderam. Uma pergunta para vocês dois, até importante ressaltar com relação, primeiro, né, vou falar com um assunto que é a questão da mineração e a importância que ela tem, né, para o desenvolvimento. Vocês acreditam que poderia a mineração fazer investimentos em outras áreas? Por exemplo, aqui está tendo muita discussão com relação ao pedágio no 356, que é uma área que a gente usa muito pela mineração, não só da Vale, várias outras mineradoras, que aqui, a região daqui toda a base é a mineração. Se essas mineradoras poderiam fazer esse trabalho, tanto com relação à duplicação de rodovias e aliviar um pouco, tanto para não ter tanto pedágio, até mesmo não precisar de investimento federal, tanto estadual, para melhoria. Aqui no caso, durante as chuvas, teve até mesmo investimento municipal para poder consertar, para liberar o trânsito. Essas mineradoras poderiam fazer esse investimento, tanto quanto pedágios, quanto a questão de saneamento básico, que é uma das propostas que vem esse recurso de Mariana para Ouro Preto para usar no saneamento básico. Eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso. Se esse recurso, se as mineradoras poderiam fazer esse investimento, desenvolvimento econômico, de outras formas, né, até mesmo para diversificar, assim como a Samarco tem feito em financiar um programa de diversificação econômica aqui da região. Tanto em Mariana quanto em Itabirito estão participando desse programa, já pensando no futuro que a mineração pode não existir mais, né? Bom, Gilson, a legislação ela permite contrapartidas e permite compensações. Não existe mineração sem que haja responsabilidade civil, penal e principalmente social. Então é necessário que seja escutada a população também, porque não adianta a gente falar de compensação ambiental, a gente falar de responsabilização se as próprias mineradoras não sabem aonde vão investir ou investem de maneira que não vai servir para nada para essa sociedade. Então, preciso realmente brigar por isso, brigar e entender qual é a necessidade do município ali para que seja uma compensação justa.
uma compensação que realmente compense. Sim. Compense não somente para a mineradora, mas que compense principalmente para o município, principalmente para aquela população que está na ponta. A mineração, ela não pode ter um olhar apenas econômico, ela precisa ter um olhar social para aquelas pessoas que possam ser atingidas, para aquelas pessoas e famílias que já foram atingidas, porque infelizmente isso é uma realidade aqui no estado que não pode de maneira alguma se repetir. O estado de Minas Gerais não aceita mais, a população mineira não aceita mais acidentes, não aceita mais que descasos sejam cometidos. Então, que, como o deputado Lincoln Portela falou, que não se repita novamente, que infelizmente virou um case, infelizmente isso fez com que fomentasse, instrumentalizasse outras formas de fazer a mineração. Claro que não era dessa forma que nós gostaríamos, mas que isso não se repita e que todos tenham responsabilidade naquilo que pratica. O desenvolvimento ele tem que atuar também de maneira boa e conjunta para todos. Então, que a mineração tenha um olhar não somente para as vítimas, mas para a sociedade como um todo e principalmente para os seus trabalhadores. Nós temos percorrido aí o estado de Minas Gerais, também estivemos recentemente em Itabira, onde podemos conversar com grupos de anistiados e aposentados também, da Vale, que também tem as suas demandas. Então, a mineração ela envolve diversos grupos da sociedade e nenhum pode ficar de fora. É verdade, a questão da sustentabilidade ela é fundamental, né? E aproveitando, vocês estão fazendo uma série de reuniões e hoje estiveram na prefeitura com vereadores. E como foi essa reunião? Conversamos aqui com relação a recursos da Santa Casa, né, e a Universidade Federal também. Como que foi essa reunião e o que pode trazer de frutos, né, aqui para a região? Na realidade, estivemos ali conversando muito e recebemos o agradecimento de representantes de diversos segmentos da sociedade aqui de Ouro Preto. Se conhece o caráter de uma pessoa pela maneira como esta pessoa é agradecida. Então nos sentimos muito bem, tanto eu quanto a Alê Portela, nos sentimos felizes, gratificados, exatamente por ver a gratidão das pessoas, a alegria das pessoas. Pessoal da Santa Casa, pessoal das universidades ou da Universidade Federal e os representantes que ali estavam. E por certo também pedidos aconteceram e fiz um compromisso para que esses pedidos fossem cumpridos. Então, cumpriremos esses compromissos com a agenda de Ouro Preto na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura. E a vice-prefeita Regina Braga foi muito feliz nas colocações, inclusive estarão em Brasília. Em Brasília nós destravamos muitas coisas aqui para a cidade que estavam amarradas e conseguimos destravar, e é necessário que Ouro Preto chegue um pouco mais perto do Planalto Central, independentemente de quem esteja de plantão na presidência, porque Ouro Preto é patrimônio mundial, então nós precisamos ter esse devido relacionamento. Então, estamos fazendo essa ponte, a Câmara dos Deputados está fazendo essa ponte, a Presidência da República está aberta para isso, os ministérios abertos, entendendo isso, e por certo, coisas melhores haverão de vir para a cidade. Aproveitando aqui e falando em âmbito estadual, Carlos Viana está indicando para ser ainda, né, pré-candidato, falta ainda avaliação do partido, né, para que ele seja, mas também o senhor falou com relação a uma aliança entre o Carlos Viana e o Zema, né? Como que seria isso? Talvez o Carlos vindo como vice, tenha um andamento com isso, ou realmente o Carlos vindo como senador? Na realidade, a nossa convenção será realizada dia 20 de agosto. E interessante é que em política nada é dia 20 de julho, a Alê Portela está me corrigindo aqui, 20 de julho. Já em agosto já começamos o período. Eu penso que nesses casos da vida pública, da vida política partidária, que antecede as convenções, a única coisa definitiva é que nada é definitivo. Então, nesse sentido, cada hora surge um nome.
já surgiram vários nomes como vices, como possível vice de Romeu Zema, já surgiu um ex-vereador, surgiu também um deputado federal, agora surge também um outro radialista, uma pessoa muito séria, de ponta, e também tem o nome de Carlos Viana. Não sabemos como ficará a situação do senador Carlos Viana, se ele virá mesmo candidato ou não, se haverá uma composição do PL ou não. Sabemos que o presidente Bolsonaro tem acenado para o governador Romeu Zema, e sabe também que o partido tem a necessidade de ter alguém na chapa majoritária, ou como vice ou como cabeça de chapa. Então nós precisamos dar mais um tempo e daqui a uns dias saberemos essa resposta. Por certo, daqui a 19, 20 dias estaremos sabendo disso. Bom, a única coisa definitiva que nós temos é que nada é definitivo. Então pode ser ainda que ele venha ainda ao governo, né? Mas assim como o senhor falou, nada é definitivo até o dia 20. E com relação também ao governo Zema, o que o senhor acha assim, que ele tem feito, se ele tem feito um bom mandato, lembrando que pegou um bom desafio, né? Começou com a dívida e depois chegou a pandemia. Grande desafio. E não apenas a pandemia, também a guerra na Ucrânia, que entre Rússia e Ucrânia, que acabou chegando até os municípios, né? E chegou também aos estados, aos municípios, tudo isso aconteceu. Lamentavelmente, ele pegou a pandemia, pegou a guerra e pegou um estado que veio bastante sucateado. O estado de Minas Gerais estava sucateado. Inclusive, para se ter uma ideia, por exemplo, eu mandei 19 veículos em 2016 para a Polícia Penal. Eu sou presidente da Frente Parlamentar da Polícia Penal. Esses veículos foram entregues o ano passado, em 2021, e o dinheiro estava nos cofres. Eu tenho lá nos cofres do governo estadual R$1 milhão, que já viraram 1.500.000, cursos do PROERD. São cursos internacionais que a Polícia Militar oferece e não estamos conseguindo liberar isso porque ficou amarrado desde o governo passado. Então, são pequenos exemplos, né? São exemplos ínfimos, mas o governo passou realmente muitas dificuldades a ponto de não conseguir dar o reajuste devido a determinadas categorias que precisavam desse reajuste. E é um governo de direita que entende que o Estado deve ser mínimo, não deve haver um Estado grande. Então nós estamos aprendendo a conviver com essas coisas também no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer no frigir dos ovos e caso ele seja reeleito no próximo mandato. Aproveitando uma pauta bem, que eu acho que tá em voga, com relação à Petrobras, né? E o senhor vai participar também da CPI, né? Da Petrobras, que vai investigar a política de preços, né? Exato, assinei a CPI. Assinei a CPI porque há coisas ali que precisam ser abertas. Eu penso que todos nós, em qualquer suspeita, desde o cidadão até as secretarias, as prefeituras, os estados, as federações, devem ser investigados caso haja alguma suspeita. E pairam suspeitas sobre a Petrobras. Então nós precisamos fazer esta CPI para que haja esclarecimento. Nós queremos esclarecer, levando-se em conta que o preço do petróleo mundial está da maneira que está. Estados Unidos, por exemplo, em alguns lugares não há nem gasolina nos postos, mas ninguém aguenta mais conviver com diesel na maneira que está, e o cidadão chega em casa para comer, não tem nem dinheiro para comida. Por mais que o governo federal faça, por mais planos, por mais mediações, por mais investimentos, por mais auxílios. Agora o Auxílio Brasil o programa Auxílio Brasil vem de R$400 para R$600, por mais que se faça, com o petróleo dessa maneira, para chegar na ponta é muito complicado. Então é preciso que também a Petrobras seja devidamente investigada. Aproveitando com relação a esse tema, o Romeu Zema divulgou hoje que assinou um decreto que reduz o ICMS da gasolina, energia elétrica, serviço de telefonia e internet em Minas. O imposto da gasolina era de 31%, energia elétrica de 30% e comunicação 27%. Todos passarão para 18%.
E aí, com relação a isso, o senhor acha que, que agora, com essa redução do ICMS, tem ainda um boato afirmando que pode ser que não chegue até nas bombas, né? Não, mas vai chegar. Então, essa semana já começou a baixar um pouco, pelo menos aqui em Ouro Preto, alguns postos começou a baixar. Vai chegar sim. Nós, inclusive, trabalhamos muito na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, né, 17%, 18%, e trabalhamos nesse contexto, e há uma expectativa de uma redução mínima na bomba de pelo menos 1,70. Então há uma expectativa, quem sabe, de se até chegar a R$2. Mas chegando a pelo menos 1,70, 1,80 já melhora muito no preço final das coisas. E para chegar na ponta também, para aquele que é consumidor, que precisa dos produtos que vêm através das rodovias. Sim. Olha, você quer complementar? Não, apenas queria dizer, Gilson, que é dever do parlamento fiscalizar, não é só legislar. E se não há problema, não há do que se preocupar. Sim. Uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, é natural que busque esclarecer questões escusas e obscuras, sempre que há algum envolvimento público. Então não deveria ser uma questão de ser discutida e opinada, né? Naturalmente, isso deveria acontecer, e sempre que onde há fumaça há fogo. Então acredito que tem que fiscalizar, temos que preocupar sim, e eles que, se não há problema, não... Ficaram ali tranquilos, né? Exatamente. E com relação, também, uma outra... É muito bom hoje estar com vocês aqui pra gente tirar um monte de dúvida. Claro. E aí aproveito para os ouvintes também entrarem em contato no nosso WhatsApp, que é o 99160-9001. E aí uma outra dúvida aqui com relação ao auxílio de R$1.000 para os caminhoneiros. Se isso resolve o problema, qual é a opinião de vocês com relação a isso? Bom, Gilson, nós sabemos que não resolve efetivamente o problema, mas estanca. Sim. Então, toda ajuda e todo auxílio que o governo puder dar, qualquer fomento à economia, qualquer fomento à distribuição de renda é muito importante, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Não posso dizer pós-pandemia, pois ainda estamos aqui vivendo o resquício de uma pandemia, de uma crise sanitária mundial, e agora num cenário também de guerra. Então, nós sabemos que é um estanque, mas que todo fomento à economia, ela é bem-vinda. Excelente. E, Olínico, quer complementar alguma coisa? Não, concordo em grau, gênero e número com a Alê Portela. As mulheres, a Alê Portela tem um ditado que ela brinca muito, ela fala o seguinte: 53% do eleitorado é feminino e o restante veio das mulheres. Então nós somos 100% envolvidas na política. É verdade. Aproveitando com relação a esse tema, Ale, você acha que mulher vota em mulher? Qual a sua opinião com relação a isso, assim? Ou, na verdade, é mais abrangente essa discussão? Porque o que a gente vê muito é que a lei é 30% de mulheres, né, candidatando, mas observa muitas vezes que a mulher ainda não está na política, né? É até legal porque você já veio de família política e caminhou, né? Gilson, eu acredito muito no seguinte: cota não resolve o problema. Ela não é a solução de nada. Nós devemos fomentar. E o papel da mulher na política é exatamente fomentar e incentivar que outras mulheres entrem na política. Muitas vezes vemos mulheres que não votam em mulheres, e o principal problema também é ver que homens não votam em mulheres. Então essa tem que ser a nossa principal bandeira, uma apoiando a outra. Nós vemos também muitos partidos que não apoiam as candidaturas femininas, não apoiam com questões de dúvidas, de acompanhamento, de reunião. Então nós temos que brigar também e lutar por isso. Hoje eu estou como vice-presidente estadual do PL Mulher. E eu levanto muito essa bandeira de acompanhamento. Nas últimas eleições de 2020, eu pude acompanhar mais de 35 candidaturas juridicamente de mulheres. Eu acho que essa é a minha contribuição da sociedade. Isso foi tudo pro bono, registrado, declarado oficialmente pelo partido, mas de uma maneira pro bono, porque eu acredito muito nisso. Nós, mulheres, somos múltiplas. Nós cuidamos, querendo ou não, né? É uma questão de base estrutural da sociedade. Uma mulher cuida da casa, cuida da família, cuida dos filhos, cuida do emprego, cuida do estudo e tem que cuidar da sociedade também. Nós temos a mesma bem competência. Do marido, porque tem marido que dá muito trabalho. Tem um marido que acaba sendo filho, né? Não, inclusive o meu marido, Elton Silveira, ele brinca, ele fala que caso eu alcance uma cadeira na Assembleia Legislativa, eu vou ser uma das maiores
deputados com mais número de projetos de lei, porque se ele for contar os números de lei que tem dentro da minha casa, com certeza o estado de Minas Gerais vai ser bem atendido. E é bom que a gente entrar num assunto aqui que é para falar de casa, que é com relação à regulamentação da educação domiciliar, que nos Estados Unidos parece que é bem comum, né? Eu não sei percentual, e que o senhor, Lincoln, apoiou, né, defendeu o projeto, considerando que a modalidade de ensino domiciliar pode trazer uma forma de aprendizado mais eficaz a longo prazo. Na realidade, eu fui o autor do projeto. Ótimo, já. 12 anos. 12 anos trabalhando com isso. E a Câmara dos Deputados já trabalha com isso há mais de 30 anos. O primeiro projeto entrou há 30 anos, os parlamentares foram morrendo, os projetos foram sendo arquivados, inclusive um deputado mineiro, Miguel Martini, entrou com esse projeto, ele era católico carismático, ele entrou e faleceu também. Eu entrei na Câmara, 12 anos depois que eu estava lá, eu entrei também com esse projeto. Fizemos audiências públicas em vários lugares, estive com a JUF, com a AMB, com a ANAMATRA, estive com o Ministério Público, com o Conselho Nacional de Educação, estive no Ministério da Educação, trabalhamos muito no STF, inclusive o ministro Barroso, por 2 anos, ele suspendeu as acusações ou os processos que os pais estavam sofrendo por educarem os seus filhos em casa. O primeiro problema disso, isso é uma longa história, dá um programa de 1 hora, mas bom aproveitar agora para tirar as dúvidas. Vou procurar sintetizar. Existe uma coisa chamada neofobia. Neofobia é medo de coisa nova. Na realidade, a educação domiciliar não é coisa nova. Ela deixou de existir quando principalmente as escolas confessionais foram criadas. As escolas católicas, as escolas protestantes, porque se educava em casa. Era em casa que a educação era feita. Então as escolas surgiram e, surgindo as escolas, criou-se todo um contexto em cima disso, desde cedo, desde os 6 anos de idade, os 5 anos de idade, desde as creches, as escolas começaram a funcionar e várias escolas funcionando muito bem. A educação domiciliar, ela é uma modalidade que a pessoa pode optar por ela, pode escolher por ela. Então, tipo assim, não é uma opção, é uma escolha de uma modalidade, de uma maneira diferente de ensinar. Então, mistura-se ali o ensino com a educação, porque nós falamos, uma coisa é escolarização, outra coisa é educação, a gente troca um pouco essas bolas, a educação, ok, tudo bem, entendo muito bem isso. Mas a Constituição é bem clara, que ela fala que é dever dos pais e da escola a educação, dever da escola e dos pais a educação dos seus filhos. E os pais são protegidos pelo Pacto de São José da Costa Rica nesse sentido. Ora, só nos Estados Unidos nós estamos em 50 estados, em todos os estados americanos. Nós estamos nada mais, nada menos do que em 65 países do mundo. Países muçulmanos, países comunistas, países socialistas, países capitalistas. Então, países de religiões diversas. Colocou-se ali uma palavra de que isso era alguma coisa partindo de uma religião para ilhar os seus filhos. Nada disso. É a falta do conhecimento ou então, quem não gosta, com uma narrativa indevida, incabível. E também colocaram uma outra coisa absurda, que foi a questão de que a escola, ela mostra pelo menos uma parte dos filhos que sofrem assédio sexual em casa. Os pais que fazem educação domiciliar no Brasil, se não me engano, são mais de 30 mil famílias, 70 mil alunos. Os dados são um pouco incertos ainda, porque há pessoas que ainda se escondem nesse sentido. Não há uma denúncia sequer de pedofilia em relação a esses filhos. Há também uma questão em que aqueles que são contra a educação domiciliar, esta modalidade, eles dizem que os alunos, que os filhos, que as crianças não são socializadas.
e que elas têm que ser socializadas. Onde está na Constituição brasileira que a escola é o único lugar onde se socializa? Nós estamos aqui nesta rádio, estamos nos socializando. Nós nos socializamos nos clubes, nas academias, nos socializamos com a vizinhança, nas quadras, nas ruas, com os familiares. Há todo um contexto de socialização. E quando o aluno termina, está pronto para ir para o vestibular, ele estará indo para uma faculdade normal, porque não há ensino domiciliar reconhecido em nível superior. Então, eles quando Seria chegam... até o ensino médio, né? Exatamente, até o ensino médio. E no projeto aprovado, a educação domiciliar está intimamente ligada à escola. Por quê? Haverá avaliação semestral, pode haver avaliação trimestral, avaliação dos pais ou avaliação dos tutores. Aqueles que podem fazer a educação domiciliar são aqueles que têm curso em nível superior ou os tutores em nível superior. Ah, mas isso aí é ser excludente. Não, é dar a educação e a escolaridade devida. E há um processo que eu deixo sempre bem claro na educação domiciliar, é que nós não queremos combater a escola formal, muito antes pelo contrário. Os professores precisam ser devidamente valorizados, a escola precisa ser devidamente valorizada. Mas na educação domiciliar, eu, por exemplo, aprendi a ler em casa com a minha avó. Paulo corre atrás da bola, Lili, eu me chamo Lili, eu comi muito doce. Então a educação domiciliar, ela vem pelo princípio da naturalidade, ou seja, eu estou saindo de Belo Horizonte para vir para cá, eu falo qual é a rodovia, eu falo como surgiu Mariana, como surgiu Ouro Preto, eu falo como está a cidade de Ouro Preto hoje. Quando eu vou para Brasília com meu filho, eu vou falando quem fundou Brasília, quando ela foi fundada, quem foi Juscelino Kubitschek de Oliveira, a contribuição que os candangos deram a Brasília, a contribuição que engenheiros deram a Brasília, o que representa Brasília. Quando você passa por Três Marias, o que representa a barragem de Três Marias, o que é o Rio São Francisco. Quando a mãe está cozinhando, ela está mostrando lá para a filha, para o filho, o que é o fubá, o que é o feijão, o que essas misturas podem acontecer. É o ensino permanente, ou seja, é a naturalidade do ensino que vai gerar um autodidatismo. As crianças terão uma facilidade muito maior de serem autodidatas, que vai gerar um produto final de qualidade. Agora, só alguns dados. Nós temos crianças de 13 a 15 anos, nós temos um número de 244 mil crianças de 13 a 15 anos que estão fora da escola. E ainda mais grave, o Brasil tem hoje pelo menos 44,5%, quase 45% de alunos até 19 anos que estão fora da escola. A educação domiciliar vem para dar um suporte também à escola, para dar um suporte à educação brasileira, não para tirar, mas para acrescentar. É essa diferença que tem que ser colocada. Então as narrativas, a relativização dessas coisas acabam complicando. O que nós precisamos é entender que o mundo evolui, que nós temos várias ferramentas de evolução. E em casa, com as ferramentas tecnológicas que nós temos, tudo isso ficou bem claro agora na pandemia. Nós podemos crescer com o home office, nós podemos crescer com o homeschooling, que é a educação domiciliar. Então temos várias oportunidades, diminui o trânsito, gasta-se menos gasolina. Agora, isso não é para condenar ou acusar a escola formal. Muito antes, pelo contrário, é até para ser um suporte. E como que funcionaria? A criança estudaria em casa, aí tem toda uma avaliação. Uma avaliação normal. Uma avaliação normal. Tem os livros normais também? Ou O aluno é matriculado na escola, é só ler o projeto. Quem às vezes fala alguma coisa nesse sentido não lê o projeto. O projeto é tremendamente amarrado. Houve um substitutivo muito forte de uma parlamentar do Paraná, Luísa Canziani, e ela amarrou muito bem nesse sentido. Então, para se fazer educação domiciliar, o aluno tem que ser matriculado em uma escola formal, seja ela municipal, estadual, seja ela uma escola particular, e essa avaliação é feita 2, 3 vezes por ano
pelo menos. Aí faz na escola mesmo ou pela internet? Em casa. Aí você faz em casa, com os pais. É como seria hoje já funciona na universidade, né? À distância. Exatamente. Seria isso. Exatamente. Só que a diferença é que teriam os pais para poder dar esse suporte para os filhos. Pais carinhosos, pais cuidadosos, pais educadores ou tutores. Para se ter uma ideia, eu fui procurado pelos servidores do Itamaraty. Por quê? Porque alunos brasileiros que são filhos de pais que trabalham em outros países pelo Itamaraty, o que acontece? Eles não conseguem se adaptar às escolas de onde eles estão. Às vezes tem problema até com a língua, até com o idioma. Então eles pediram para que esse projeto também fosse aprovado, para que os seus filhos pudessem ser por eles educados nos países onde eles estivessem. Sim. Foi uma aula aqui agora, porque... falar sobre um assunto com relação à segurança nacional, é porque antes aqui em Ouro Preto, os turistas vinham principalmente por do Rio de Janeiro. Eles vinham pelo Rio de Janeiro e depois eles vinham para Ouro Preto, né? E agora tá fazendo o contrário, eles estão vindo mais pro Nordeste e depois do Nordeste eles vêm para Minas. Queria saber a sua opinião com relação a isso, a segurança principalmente do Rio de Janeiro e essa imagem que traz a nível internacional. Na realidade, o Brasil vive um momento violento e o mundo vive um momento violento. Sim. A gente fala nos Estados Unidos tem 300 mil pessoas aprisionadas. O Brasil tem 200 mil pessoas que estão em cárcere. Então, lamentavelmente, o crime está glamorizado. Chega alguém e diz por aí, não é crime nenhum, coitadinho de quem rouba um celular, coitadinho de quem rouba o celular e coitadinho de quem morre com um tiro na cabeça por causa disso. Nós precisamos dar valor à segurança. O grande problema é que a cultura do desrespeito gera violência. O que gera violência é a cultura do desrespeito. Quando eu avanço o sinal, eu estou provocando a violência. Quando eu ataco as pessoas em casa, quando a mulher é vitimada pelo marido, eu tenho inclusive um projeto de lei que dobra a pena daquele marido que agride a mulher já a primeira vez e tem uma denúncia na delegacia especializada da mulher, e quando ele então assassina essa mulher, já tendo uma denúncia, a pena dele dobra pela metade. Então, essas coisas precisam ser tratadas. É preciso que o Brasil tenha educação, tenha informação sobre educação, sobre o que é violência, como conter a violência. Precisamos de escolas também, precisamos melhorar o nível educacional brasileiro. O Brasil está em 57º lugar no PISA, que avalia as escolas, a educação, atrás apenas de 5 ou 6 países. Precisamos, nós vamos com a educação combater a violência. Não é apenas com a educação, é com os veículos de informação. Eu trabalho com veículo de informação e sou comunicador há mais de 35 anos. As emissoras de rádio, as emissoras de televisão, os programas que passam, os horários que passam, aquilo que se oferece para a família em relação às músicas, há músicas que incentivam vorazmente a violência, há programas de televisão, há filmes que incentivam e que, me perdoe, não é censura, mas não são devidamente avaliados o horário para que isso aconteça. Então, os pais que às vezes permitem que os filhos de 4, 5 anos tenham um celular na mão sem que eles sejam monitorados. Há uma coisa chamada negligência supervisionada. O que é negligência supervisionada? Você pega um papagaio, solta o papagaio, dá linha para ele, mas aqui embaixo você está segurando aqui na manivela. Então você deixa o celular com o filho, mas você está perto. O celular dele não pode ter, de 5, 6 anos, não pode ter aquela segurança para que outra pessoa não veja, não é? Não, nada disso. Você fala de senhas, né? As senhas, melhor dizendo. Obrigado, Ale. Então nós precisamos rever uma série de coisas no Brasil nesse sentido. O Brasil é um país violento,
O Brasil está se tornando cada vez mais violento. A violência está na escola, a violência está na família, a violência está nas ruas e a violência está na cultura do desrespeito. Outro detalhe, não damos o devido valor à segurança pública no Brasil. Nós temos, por exemplo, 9 mil homens e mulheres, mais ou menos 10 mil no máximo, que são servidores e que são policiais federais. Precisamos aumentar o contingente, precisamos aumentar o contingente da Polícia Rodoviária Federal, que da mesma forma tem 9, 10 mil pessoas entre servidores e aqueles que estão nos trechos. Nós temos 800 pessoas da Polícia Rodoviária Federal para a maior malha rodoviária do Brasil, que é Minas Gerais. Agora você imagine o que está com depressão, porque isso gera depressão, o que está de férias, o que está em turno trocado, quantos desses 800 estão fiscalizando? Então nós precisamos também aumentar o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, dar o devido valor às guardas municipais para que elas se tornem polícia municipal, poderem fazer o TCO, o termo circunstanciado. É preciso que isso vai aliviar a Polícia Civil, vai aliviar a Polícia Militar. Nós temos, às vezes, cidades de Belo Horizonte, de Minas Gerais e de outros estados, onde nós temos 3 ou 4 policiais militares, alguém é preso, vão 2 conduzindo, o outro está de férias, o outro está doente, a cidade fica sem policiamento. Para isso, a polícia pode ser assistida pela Guarda Municipal ou pela Polícia Municipal. Valorizar devidamente a Polícia Penal, dando o cuidado devido, o tratamento devido para a Polícia Penal. É preciso valorizar as forças de segurança pública no Brasil. Infelizmente, quando alguém erra, nós temos pelo menos 1 milhão de pessoas nas forças de segurança pública do Brasil. Polícia Militar com pelo menos 350 mil. Fora aqueles que estão na reserva. Veja bem, qual a possibilidade de erro? Claro, ela aumenta, principalmente pela tensão, pela depressão, pela convivência com o crime. Claro que há erros na segurança pública, mas são erros mínimos em relação ao efetivo que nós temos. Precisamos de uma polícia científica, precisamos de iluminação devida nas cidades, nós precisamos ter câmeras para que haja um acompanhamento maior. E a educação, claro, faz parte disso. Mas é preciso que todo um contexto seja reavaliado. Por exemplo, a gente está falando de segurança pública. O Amazonas, a Amazônia está descoberta, e etc. Vai fiscalizar, eu estava no GSI agora, como é que se fiscaliza aquilo? Se o Estado Islâmico está entrando no Brasil pela região do Amazonas, eu fui chamado pelo embaixador, o ex-embaixador dos Estados Unidos, me dizendo isso, acordem, ela está sendo, o Estado Islâmico está entrando por lá. Então, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico humano, tráfico de órgãos, né? Fora o próprio desmatamento, fora a caça ilícita. Então, como é que nós vamos conseguir conter isso dessa maneira? É muito difícil. Então, e isso é histórico no Brasil. Não é tão histórico assim. Eu vou fazer um apanhado rápido. Quando Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, uma das coisas que ele se preocupou foi exatamente aonde eram os principais lugares de entradas de navios. Ele construiu fortes. Você vai lá em Cabo Frio, tem forte. Você vai lá na Bahia, tem forte em Salvador. Você vai em São Paulo, tem forte. Ele se preocupou com as fronteiras. E, lamentavelmente, os governos brasileiros, esse governo agora está trabalhando muito a questão das fronteiras, mas, lamentavelmente, os governos brasileiros não se preocuparam com as fronteiras. E muito mais agora, quando a política começa a se tornar uma narcopolítica. Aí é que a coisa aumenta. Nós ainda não estamos entendendo que o Brasil já está acontecendo aqui a narcopolítica. E isso é muito sério. Precisamos rever e mudar essas coisas. O senhor comentou com relação à política científica, né? Aqui na universidade, os alunos fizeram parte, né, de 2 projetos interessantes, que é a Stiling e a Gerencianet, que hoje são grandes empresas nacionais. Você acredita que as universidades podem ajudar nessa parte de segurança, criando aplicativos? Hoje a gente está vendo golpes em celular o tempo todo. Nós precisamos demais
que os universitários brasileiros, que as universidades brasileiras sejam prestigiadas. Eu estou aqui como professora universitária, seria até bom que você falasse isso, Ale Portela. Gilson, eu tenho até um case de sucesso para trazer. Essa semana eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Ipaba e lá eles houve um investimento da Polícia Militar de 47 câmeras de olho vivo, de vídeo monitoramento na cidade, e após o investimento dessas câmeras, eu tive a oportunidade de estar lá na companhia, não houve nenhum registro de roubo, nem furto na cidade no ano de 2022. Então, assim, é possível trazer soluções tecnológicas, é possível sim criar políticas públicas com criatividade, né? E precisamos dos nossos jovens empenhados nisso. Lincoln Portela disse muito bem sobre os problemas da segurança pública no nosso país, mas também é necessário falar que precisamos investir na valorização das forças de segurança através do efetivo. Nós estamos vendo aí durante todo o estado, na nossa caminhada no estado de Minas Gerais, municípios com problemas de efetivos, pois os efetivos atuais estão se aposentando, estão se afastando e não está sendo convocado tanto que deveria. Então isso também tem que ser uma bandeira de todos, para que aumente o efetivo das forças de segurança, das forças de segurança pública. E também, nesse cenário de caos, é preciso também trazer um alento e trazer uma boa notícia. Nesse mês de junho, a Polícia Militar, a nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, completou 247 anos, no dia 9 de junho. Polícia essa que fez com que o nosso estado subisse no ranking e atingisse, historicamente, a marca de estado mais seguro do Brasil. Então, nós precisamos criticar, sim, colocar o dedo na ferida onde precisa, mas também valorizar e reconhecer esse trabalho que tem se desenvolvido tão brilhantemente, apesar de todos os desafios pela Polícia Militar. E uma coisa interessante, Ale Portela, você participou da entrega agora de 10 veículos de polícia. E sobre Ipaba, até uma curiosidade, os 4 veículos de polícia que existem na cidade, fui eu quem enviei através de emendas parlamentares. Eu fui o parlamentar que mais enviou veículos de segurança pública do estado de Minas Gerais nos últimos 10 anos, segundo informações do coronel Lázaro, que é o Relações Institucionais da Polícia Militar. Então a gente tem trabalhado. E outra, a bancada mineira tem trabalhado muito isso, viu? A bancada federal mineira tem trabalhado muito e enviado recursos tanto para o Corpo de Bombeiros quanto para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e isso concorreu muito, a renovação da frota de veículos concorreu muito para que a polícia se tornasse também mais segura. Isso nós devemos também à bancada mineira, a bancada federal mineira, não podemos deixar de salientar essas coisas. Lincoln Portela também gostaria de ressaltar aqui, parabenizar o trabalho do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Nós precisamos de valorizar essa classe não somente quando as tragédias acontecem, Gilson. Eles passam por diversas situações também, investir em equipamentos de tecnologia, de ponta. Os equipamentos utilizados pelo Corpo de Bombeiros são equipamentos que vêm de outros países e equipamentos caros também. Então, levantar essa bandeira de valorização e instrumentalização do Corpo de Bombeiros é uma bandeira de todos nós da sociedade. Tá, para finalizar aqui, vamos fazer uma pergunta tradicional com relação o que vocês acham do governo federal, governo estadual. Eu acho que municipal também vocês devem conhecer um pouco agora, né? Mas federal e municipal, apesar que o voto é secreto, acho que já é nítido de quem vocês vão votar e quem vocês apoiam, e falar um pouquinho com relação a isso. Bem, eu discordo do governo municipal de Belo Horizonte, o antigo, porque esse governo que está vindo agora está vindo com uma outra mentalidade, apesar de ser o vice ter vindo na chapa do primeiro. Discordo de várias coisas que o governo municipal de Minas Gerais fez, né? O governo não, a prefeitura de Belo Horizonte fez. O governo do estado está se virando para correr atrás de prejuízos passados, de crises passadas, e está tentando se ajustar nesse contexto. E o governo federal da mesma forma. O governo federal vem de um país que estava em crise, que nós tivemos um presidente que veio, de uma presidente que sofreu uma cassação, não quero entrar no mérito agora disso, um presidente também experimentou um processo de impeachment, mas venceu esse processo de impeachment, e viemos agora com um novo governo, com uma mentalidade diferente,
com um posicionamento diferente, um governo mais nacionalista, um governo mais patriota, um governo mais conservador de direita. Então há uma mudança nesse sentido. E claro que toda mudança traz consigo coisas muito boas e coisas que às vezes não são boas para parte da população. Porque nós temos no Brasil hoje pelo menos 30% do Brasil que se professa, se confessa de esquerda ou pelo menos agregado à esquerda de alguma forma. E nós sabemos que todos podem contribuir. Nós precisamos abrir o diálogo, não é? Mas nós temos um Brasil que hoje, pelo menos 70% a 80% dele é conservador, ou conservador de centro, ou conservador de direita. Tanto 20% a 30%, quanto 70% a 80%. Então há mudanças, e essas mudanças, claro, sempre trazem confrontos. Elas não podem trazer conflito. Eu, sociologicamente, separo o confronto, que você pode confrontar no campo das ideias. Mas agora o conflito para o sangue, o derramamento de sangue, não. Radicalmente contra isso eu sou. Só aproveitando aqui com vocês, para poder... Um projeto que a gente tem aqui sempre na rádio é de trazer essa questão das ideias. Porque as pessoas muito falam de esquerda e de direita, muitas das vezes se converge, mas muitas coisas, cada candidato às vezes apoia uma área, outros apoiam outra, e acaba que não é muito nessa linha. Acaba que tendo de diferença. Então, vocês, como de direita, o que vocês apoiam, as áreas, como que funcionaria... explicando melhor, né? Tá. O que vocês acreditam que seria melhor para o Brasil, assim, de forma ideológica, como que seria? Porque é como o Nico falou muito bem, eu acho que a gente não pode ser... e nessas ideias, muitas vezes as pessoas confrontam as pessoas, e não as ideias, e não as ideologias. E é o que a gente quer sempre trazer aqui para a rádio, é isso. Tipo assim, o que você acredita, o que não é. Tem gente que prefere privatização. Por quê? Ah, não, eu não prefiro privatização, eu prefiro que seja do Estado. Mas por quê? O que é bom? Tipo, realmente ir nas ideias. O que vocês acreditam disso? De forma geral, alguns pontos mais importantes para vocês. Gilson, gostaria muito de destacar aqui na rádio a importância que a polarização trouxe para o nosso país. Nós estamos vivendo aqui um ano de Copa do Mundo em que a sociedade não conhece o nome hoje dos jogadores, que possivelmente serão escalados, mas que sabem o nome dos ministros do STF. Então isso nunca foi visto, pelo menos não nos meus 34 anos de vida. Então a polarização, de certa forma, me orgulha. Claro, certamente a polarização não é boa para a terceira via, mas trazer essa discussão, trazer um debate saudável e fazer esse chacoalho aqui na sociedade, de certa forma, sim, foi extremamente importante. Bom, nós somos liberais, somos conservadores, o que nós lutamos é contra o autoritarismo ideológico. Como liberais, nós trabalhamos o respeito, mas não gostamos de delírios ideológicos culhados de goela abaixo das pessoas. Acreditamos no diálogo, acreditamos nas liberdades e defendemos todas as liberdades constitucionais, tudo garantido, sempre defendemos a Constituição. Então defendemos esses princípios da livre economia, da livre propriedade, que é tão importante. Defendemos também a segurança pública também, é uma base forte que o Lincoln Portela também tem defendido na Câmara ao longo dos mandatos. E, claro, defendemos a família, defendemos nossos princípios e valores aqui, como Lincoln Portela como mandatário, eu hoje como representante do deputado estadual Léo Portela. Então lutamos sim por uma escola sem partido, uma escola que seja democrática, que seja um espaço de todos, com respeito. Respeito à ideologia A, respeito à ideologia B, respeito a todos, sem autoritarismo ideológico. Isso é sempre o que vamos lutar contra. Vamos lutar sempre a favor da liberdade com respeito no nosso país. Na realidade, nós defendemos a escola com todos os partidos. Então, que cada viés seja estudado, seja verificado. Isso é fundamental. Então, queremos um Estado menor. Eu penso que o Estado é muito grande. O Estado precisa diminuir. Não se aguenta um Estado com o peso que nós temos, né? Com o peso do judiciário, com o peso do executivo e com o peso do legislativo. O legislativo, eu sou o legislador, o legislativo é extremamente pesado, né? O judiciário é extremamente pesado.
E o executivo é também muito pesado. Então nós precisamos rever isso aí, rever pacto federativo, reforma tributária, uma série de reformas que o Brasil precisa passar. E precisamos entender também que nós estamos atrás de muitos direitos. O Brasil é o país dos direitos. Eu preciso desse direito, eu preciso desse direito, eu preciso desse direito. Mas pouco se fala em deveres no Brasil. Você não vê... Quando alguém joga um papel de bala no chão, ele é capaz de jogar essa meia folha ofício que está comigo aqui, dobra e joga no chão. Sim. Quem faz isso é capaz de pegar um papelão e jogar no chão. Quem joga o papelão no chão vai jogar o sofá velho dele lá no campo. Estou entrando na sua área ali. Vai jogar lá no canto, lá para a prefeitura ser obrigada, olha, um absurdo, fui numa cidade uma vez, aqui perto, Guarará, vou dar o nome da cidade, em que as pessoas jogavam os entulhos para os caminhões da prefeitura retirar. Então eu jogo o sofá velho... Com aquele velho, desculpa te interromper, com aquele velho discurso que está gerando emprego fazendo dessa forma. É verdade. Então o que acontece? Joga o sofá no rio, o rio transborda, as pessoas morrem, as cidades são atingidas, os mares... vão subindo o nível de suas águas. Há um estudo que diz que Londres será totalmente submersa em 50 anos por causa do degelo, do efeito estufa e também por causa da poluição marítima, da poluição dos mares, porque jogamos plásticos, pneus nos mares, sofás, geladeiras velhas que vêm do rio e vão para lá. Então nós precisamos de educação e cumprir com os nossos deveres. Quer saber de uma coisa? O lixeiro está lá, vou jogar o papel no chão. Não é por aí, né, meu amigo? Quando você joga, se você tem uma cidade de 1 milhão de habitantes, desses 1 milhão de habitantes, nós temos pelo menos 700 mil vasos sanitários. Agora você imagina cada pessoa desses 700 mil vasos sanitários jogando o fio dental depois que usa no vaso e dando descarga. Imagina o entupimento que isso vai dar e o trabalho que isso vai dar. A gente não pensa nisso, um fiozinho dental, mas tem 700 vasos e 3, 4 pessoas da família jogando lá. Precisamos de educar nosso povo. Nosso povo tem que ter deveres. Aproveitando as considerações finais, já está finalizando aqui a entrevista. Gilson, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos vocês hoje pela essa tarde incrível de diálogo, de construção também, de reafirmação de uma história de compromisso. Então nós aqui continuamos e continuaremos à disposição, sempre prontos aqui para esclarecer dúvidas e para poder papear com todos vocês. É sempre uma alegria. Muito obrigada, viu, por abrir as portas da Rádio Real FM. Muito obrigado por estarmos aqui na 90.1, né? Eu já trabalhei na 90.7 em Belo Horizonte, mas muito obrigado mesmo a vocês. E quero deixar bem claro, como já dizia alguém certa vez, um grande cineasta, a unanimidade é burra. Não dá para que todas as pessoas concordem com aquilo que dizemos. A velha frase que se tornou lugar comum. Não concordo com uma palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito que tens de dizê-la. Nós precisamos vivenciar isso. As pessoas podem tecer suas críticas, suas considerações, podem discordar, podem concordar, mas sempre no campo das ideias. As pessoas são intocáveis. Se você entrar no nosso Facebook, se você entrar no meu Facebook, se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver que eu tenho posicionamentos ideológicos claros, mas não fulanizo. Eu não coloco o nome de ninguém. Eu não trabalho. Respeito quem faz isso. Mas você está sustentando o erro? Não. Eu coloco no campo das ideias. Essa ideia, eu sou contra ela. Pronto, aí a gente trabalha dessa maneira. Excelente. Estivemos aqui então com Ale Portela, pré-candidato a deputada estadual, e Lincoln Portela, deputado federal. E ficamos com mais um Real Entrevista e até mais. Real FM, música e informação, sempre na medida certa.